Então, vai se sentando de forma confortável, e isso em cima da almofada. É bem interessante ter algum suporte debaixo do quadril. E aí vai permitindo o relaxamento das virilhas, o relaxamento dos joelhos, dos tornozelos e dos pés. Sente a tua pelve bem posicionada, bem equilibrada, de forma que o seu tronco fique equilibrado, fica confortável e estável numa posição vertical. As mãos sobre as coxas e um pouco mais próximas do quadril, para você ter o peito mais aberto, os ombros ligeiramente para trás. Pode manter o olhar na mesma altura dos teus olhos e procura a sensação de que lá, com a base do crânio, com a região da nuca, você faz um movimento para cima. Então, a superfície posterior do pescoço fica mais alongada, fica tracionada para o alto. Se permita o relaxamento das pálpebras, de forma que elas cobrem o seu olhar, se fechando. E sente a textura dos olhos, que os olhos estejam quietinhos, imóveis, sem agitação, e bem macios e recolhidos nas cavidades oculares. Inspira generosamente, expira completamente. Vai acompanhando a sensação da passagem do ar pelas narinas e a sensação do preenchimento e esvaziamento do peito, a sensação da alteração do volume torácico. Percebe as suas clavículas, ombros e escápulas, toda a sua cintura escapular se ajustar ao volume torácico a cada fase da respiração. E percebe também o abdômen, o assoalho pélvico acompanhando o inflar e o desinflar do peito. Gentilmente vai levando as mãos aonde ele mudrar. E aqui vamos juntas entoar o mantra Om 3 vezes e a invocação a Patanjali, iniciando a prática. Então, inspiramos. Yogena Chittasya Padena Vacham Malam Sharirasya Chavaidhyakena Yopakarotam Pravaram Muninam Patanjalim Pranjaliranatosmi Abahu Purushakaram Shankha-chakra siddharinam Sahasra shirasam shvetam Pranamami Patanjalim Harihi Om. Sente o seu coração elevado, o seu peito aberto. Inclina o rosto no sentido do peito, expressando com o corpo inteiro a integração entre o coração e a mente, expressando gratidão pelo yoga. Vai soltando as mãos sobre as coxas, sente os dedos das mãos bem macios, punhos suaves, cotovelos suaves e vai elevando o rosto novamente. Abrindo as pálpebras, percebe o relaxamento dos olhos e do olhar, com as pálpebras abertas. Continua respirando generosamente e a gente vai começar com o Uttanasana. Eu peguei aqui a sequência para resfriado, que a ideia é melhorar as condições da respiração, né, com esses asanas. Então, a primeira postura é o Uttanasana, com as mãos nos cotovelos. Então, você vai ter
os pés um pouco afastados, mais ou menos a largura do quadril. Paralelos, né? Também a gente não aponta os pés para as laterais, nem aponta os pés para dentro, deixa os pés bem paralelos, apontados para frente. E aí mantendo os joelhos firmes e estendidos, tronco para baixo, cabeça para baixo, as mãos nos cotovelos ou nos braços, ou um pouco acima dos cotovelos, porque a ideia é a gente tocar os antebraços na cabeça e a cabeça ficar um pouco mais próxima das pernas, sem ser um pouquinho empurrada pelos braços para próximo das pernas. Outro ponto importante é a gente não deixar o quadril nem muito para trás, nem muito para frente. Encontrar o ponto de equilíbrio em que o quadril está bem em cima dos calcanhares e os membros inferiores verticais, na vertical. E aqui, se você tiver confiança, fecha as pálpebras. Fica com os olhos fechados. Isso. Procurar manter os joelhos estendidos. Ótimo. Os pés talvez um pouquinho mais afastados, Bruna. Largura do quadril entre eles. Isso. Aos poucos, vai sentindo a confiança de levar o quadril bem em cima dos calcanhares, alinhando os isquios com os calcanhares. Isso. Sentindo que mais intensa a flexão do quadril, vai deixando a tua barriga bem fofinha e bem recolhida, de forma que o tronco tem espaço para descer mais. Isso. Com as mãos nos cotovelos ou nos braços, um pouco acima dos cotovelos, você sente o contato dos antebraços com a cabeça para levar o rosto mais próximo das pernas um pouquinho. E essa posição dos braços deve trazer para a gente a sensação de que as laterais do tronco, as laterais do tórax estão se alongando para baixo. E aí vai testando as suas respirações, as sensações de mobilidade nas costelas, de expansão completa do tórax, quando você inspira, e se permita também a retração do tórax quando você expira completamente. Percebe que a atitude dos pés não é nada relaxada. Os pés deveriam estar ali com os arcos plantares bem ativos, muito bem ativos. Inclusive, é a partir dessa atitude dos pés que a gente consegue manter o equilíbrio da posição da pelve e a confiança de descer a coluna. Pode trocar a posição das mãos nos cotovelos e ficar mais um pouquinho. Vai cultivando a sensação de que a sua caixa torácica está sendo tracionada para baixo. Por isso, quanto mais estáveis os membros inferiores, mais interessante a permanência na postura. A cabeça mais para baixo, mais próxima das pernas. Isso. Então, a sensação dos antebraços estarem tocando a parte de trás da cabeça. Respira. Vai verificando a firmeza dos seus arcos plantares, a densidade muscular dos joelhos e coxas e glúteos. E vai sentindo a coluna ser tracionada para baixo, pelo peso dos braços e pelo peso da cabeça. Um exercício bom para sair dessa postura com tonificando os glúteos é você manter os joelhos firmes, manter os antebraços onde estão e levantar o tronco, porque a força do bumbum funciona como uma roldana que puxa o tronco para cima. Isso. Aí, então, isso, maravilha. Terminou de subir com o quadril já no sentido da retroversão. A próxima postura vai ser o Prasarita Padottanasana, que quando mostrando de frente, ela tem os pés agora bem afastados, a distância entre os pés. De novo, os pés eles são paralelos, então eles não apontam nem para fora nem para dentro. E a gente flexiona, mantendo os joelhos estendidos, a gente flexiona o quadril.
As mãos elas apoiam no chão e a distância entre as mãos é a mesma estatura que a gente tem nos ombros, né? A distância que a gente tem entre os ombros. As mãos elas vão para trás o suficiente para a gente, de preferência, ter as mãos entre os pés, na mesma linha dos pés ou até mais para trás do que isso. E inicialmente a gente pressiona as mãos no chão olhando para frente e dando mais uma tracionada boa na coluna, para depois descer e, se possível, ter o topo da cabeça em contato com o chão. Quando a cabeça baixa, os braços não, os cotovelos não apontam para os lados, eles continuam apontando bem para trás. A volta também é com essa força no bumbum que puxa o tronco de volta para cima, com os joelhos estendidos ainda. E aí, mostrando de lado, tem a mesma questão do Uttanasana, que é a gente não deixar o bumbum nem para trás e nem para frente. Então, a gente achar o ponto de equilíbrio em que, para quem te olha de lado, os teus membros inferiores estão verticais. Então, para Sarita Padottanasana. Ótimo, a distância entre as mãos é a largura dos ombros, então acredito que um pouquinho menos, eu não sei se é o meu ponto de vista. Isso, e as mãos, se você puder, mais para trás, mais entre os pés, tipo os punhos alinhados com os calcanhares. Tem uma primeira fase dessa postura que é com as mãos apoiadas no chão, você primeiro dá uma boa esticada com o peito para frente e aí sentindo a coluna esticada que você baixa e aí ela pode flexionar um pouco. Se possível, o topo da cabeça toca o chão. Isso. E você tem a força nos membros inferiores, né? Uma alta densidade muscular nos membros inferiores, que começa na ativação dos arcos plantares. Então, arcos plantares ativos e constantes, né? Contínua essa ativação. Joelhos estendidos, glúteos firmes, compactando o quadril. Barriga fofinha e para dentro, dando espaço para a coluna baixar. Cotovelos mais paralelos, não deixe os braços apontarem para as laterais. Respira, explorando bem as sensações torácicas, a percepção de que o seu tórax está sendo tracionado para baixo, pelo peso da cabeça. E resistência nos membros inferiores para sustentar o tônus da musculatura. Quanto mais sólidos os membros inferiores, mais confiante a coluna se sente para ser tracionada para baixo, até que a cabeça toque o chão. Exatamente. Então, para voltar, esticando os cotovelos, abre de novo o peito para frente e verifica aí a força de tônus dos glúteos para puxar a coluna para cima, porque a força dos glúteos vai para baixo, como se fosse o movimento de uma roldana. Isso, aproximando os pés assim aos pouquinhos. A gente vai para o Adho Mukha Svanasana. E se você tiver, eu não sei se você vai ter espaço para fazer de lado para mim, que seria o melhor ponto de vista. Porque me parece que se você ficar de lado para mim, vai ficar pequeno. Então, né, se precisar ficar de frente para mim, fica. Isso, na diagonal, ok. A ideia para esse Adho Mukha Svanasana é você expressar bastante abertura no peito. Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu vou te mostrar
com as minhas costas viradas para você e também vou te mostrar de lado. Eu sei que é uma postura que você já conhece, mas a gente sempre pode colocar ações um pouquinho, ligeiramente diferentes. Aí eu espero que fique visível para você. Para quem te olha de costas, você vai ter um trabalho de espaçamento na cintura escapular, de alargar, né? Tentar deixar a cintura escapular bem ampla. Então, a direção das mãos, vou baixar um pouquinho mais. A direção das mãos vai ser você apontar os seus dedos indicadores para frente. Então, você não vai estar com os dedos médios apontados para frente, o centro da mão apontado para frente. Você vai ter o centro da mão apontado para as diagonais e os dedos indicadores apontados para frente. A distância entre as mãos é a largura entre os ombros, a mesma largura que você tem entre os ombros, e essa direção dos dedos mais para as diagonais deve facilitar essa rotação aqui dos ombros, que cada um gira de forma que ele se afasta. E aí aqui na base do pescoço a gente tem um espaçamento maior. Vamos ver se fica visível daqui. Então, né, disso aqui, que é a tendência da postura, a gente vai para isso aqui. Para um alargamento aqui entre os ombros. E, olhando de lado, ao mesmo tempo, se você não tiver um pirralhinho te mordendo, para. Você vai tentar expressar a sensação de que você vai poder tocar o seu peito nas suas pernas. Cara. Então, ao invés de parar aqui na postura, sente que você pode empurrar o peito um pouco mais para fora, no sentido como se você fosse tocar o peito aqui nas suas pernas. Para fazer esse movimento do tórax, os ombros precisam estar bem firmes. Aqui a região da cintura escapular precisa estar bem estável e bem compacta, como a gente faz com o quadril. Tá bom? Por isso o ajuste dos ombros primeiro. E aí, respira. Ótimo. Então, o dedo indicador apontado para frente e os dedos médios, os outros dedos apontados mais para os lados, mais para as diagonais. Pode ser um pouquinho mais para as diagonais das mãos. Isso. Todos os dedos muito abertos, muito espalhados. Pode dar uma exagerada na atitude dos dedos, de espalhar e firmar no chão ao mesmo tempo. E aí você vai com esse espaçamento ali nos ombros, né, na parte de trás dos ombros, tentar empurrar o peito mais para fora e para cima ao mesmo tempo, para fora e para cima. Para fora significa que você vai levar o peito mais perto das suas pernas. E para cima significa que você vai continuar tracionando o tórax para o alto, para perto do quadril. Respira muito bem. Sente a máxima altura aí no seu quadril, no seu tronco, e percebe o quanto essa altura começa na posição torácica, na atitude do tórax. Isso. E pode ir ajoelhando e se preparar para o Shirshasana 1, que é aquela variação com os dedos entrelaçados, os antebraços formando um triângulo. Lembra de conseguir encostar muito bem no chão as laterais dos punhos e usar esse contato das laterais dos punhos bem preciso e bem ancorado no chão para realizar justamente essa amplitude escapular e essa atitude do peito para fora no Shirshasana. Pode usar a parede.
Pode usar. Levanta a câmera, por favor, porque aí eu vou poder ver as suas pernas também. Isso, perfeito. Você vai fazer 2 vezes, tá? Para trocar a sequência dos dedos, trocar o mindinho que vai estar por baixo. Vou até cronometrar o tempo aqui. Ok. Pode deixar os pés encostados um no outro. Imagina que você, tocando os calcanhares na parede, sobe pela parede, então toda a superfície posterior do seu corpo fica muito mais longa. E essa sensação de altura parte da cintura escapular. A gente consegue a sustentação da cintura escapular a partir do contato preciso dos punhos com o chão. Respira muito bem. Administra a sua energia para permanecer, lembrando que vai ter mais o segundo lado, né? No caso, trocando a sequência dos dedos. E busca a sensação de estar elevando o tórax continuamente. Isso. A gente não pode, nessa postura, ter a sensação de estar em colapso, estar colidindo, né? A postura precisa de uma elevação, de uma tração contínua para cima. E essa tração parte do tórax, das conduções do tórax. Para voltar, você vai manter uma perna fazendo muita resistência para cima, em contato com a parede ainda, enquanto a outra desce de forma controlada, tocando o chão com leveza. Isso. E aí troca a sequência. Pode descansar alguns segundinhos se sentir necessidade. Troca a sequência dos dedos. Repete. Então, se houver fadiga antes do tempo que eu disser, você volta numa boa. Faz a manutenção da tração do tronco para o alto. Sente que os calcanhares posteriores estão continuamente elevando pela parede. Sente que os glúteos também sobem, puxando o sacro para cima, tracionando a lombar. Sente que o tórax sobe pelo posicionamento das escápulas, da cintura escapular. Fica com a sensação de que você empurra o peito um pouco para fora e totalmente para cima, que agora é na direção dos seus calcanhares. Procura deixar os teus olhos em repouso num plano paralelo ao chão, na mesma altura dos seus próprios olhos. À frente. E sente toda essa energia de sustentação do corpo todo acontecer com o relaxamento dos olhos, com o apaziguamento dos globos oculares. Eleva a caixa torácica um pouco mais, traciona o sacro para cima com os glúteos um pouco mais
Eleva os calcanhares posteriores um pouco mais. E resiste muito bem com a sua outra perna lá em cima para descer a que ficou para o alto na vez passada. Isso, resiste, 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 resiste. Toca o chão com leveza, muito bom. Fica ajoelhado um pouquinho, testa no chão, alguns segundinhos, para suavizar a cintura escapular. Pode tocar a testa no chão um pouquinho, dá uma relaxadinha na cintura escapular. E aí você vai para o Supta Baddha Konasana. A variação de Supta Baddha Konasana que você vai fazer é assim, ó. Com as costas no chão. A gente pega os tornozelos, junta as plantas dos pés. As palmas das mãos, elas estão aqui viradas para cima, né? Quando a gente pega os tornozelos, é com as mãos, as palmas viradas para cima. Aí a gente levanta o tronco para poder encaixar os antebraços bem debaixo do quadril. Os ombros, eles precisam girar mais para trás também. Então, ajeitei um, ajeitei o outro. Os meus glúteos, então, e as costas não estão mais tocando o chão. Só a parte posterior dos ombros, os braços, antebraços, dorso das mãos e as laterais dos pés. E aí, o quadril faz retroversão aqui. Então, a gente pressiona as laterais dos pés no chão para manter o quadril em retroversão. Procura manter as solas dos pés bem em contato uma com a outra. E o tempo todo, com a nuca próxima do chão, a gente pressiona os ombros posteriores no chão para dar uma empurrada no tórax para cima. Então, os ombros não ficam relaxados e passivos aqui. Os braços, eles dão uma pressionada no chão para a gente conseguir projetar o tórax para o alto. Para sair daqui, você vai desencaixar os antebraços, aí sentir os glúteos no chão. Solta os braços para as laterais, sem mexer nos ombros, porque a primeira coisa que qualquer pessoa tende a fazer é isso aqui, ó, voltar os ombros para frente. A ideia é a gente ficar com a sensação de que os ombros ficaram para trás, ficar com a sensação de que o peito ainda está empurradinho para cima. Então, você vai só mexer nos antebraços e não ajustar os ombros. E aí, vai aproximar as coxas. E, se precisar, ajusta a posição da lombar no chão. Então, tem esse passo a passo para voltar. Então, eu vou narrar essa volta para você também, tá? Então, deitou com as costas no chão, pega os tornozelos por baixo, tendo as palmas das mãos viradas para cima, juntou as plantas dos pés, inclina um pouquinho o tronco para um lado para encaixar um ombro para trás, depois o outro ombro para trás, e encaixa os dois antebraços bem debaixo dos glúteos, de forma que você não sente mais as costas no chão. Você sente sim a parte de trás da cabeça, a parte de trás dos ombros e as laterais dos pés em contato com o chão, braços, antebraços e dorso das mãos também. E aí, os glúteos, né, deslizando sobre os antebraços no sentido das palmas das mãos para você fazer a retroversão do quadril. E essa retroversão, ela acontece com a ajuda das solas dos pés se pressionando e as laterais dos pés pressionando o chão. E você mantém a nuca em contato com o chão, mantém o rosto baixo e pressionando a parte de trás dos ombros no chão, pressionando os antebraços no chão, você faz essa projeção, essa alavanca para a elevação do tórax.
Baixa o rosto, deixa o pescoço muito mais passivo. Isso, isso. Então, tudo que está acontecendo no restante do corpo não deveria encurtar a porção posterior da sua cervical. Quando o pescoço posterior está sendo encurtado, né, enrijecido, automaticamente o rosto vai para cima, o queixo sobe. Então, isola um pouquinho o pescoço para o pescoço e a cabeça ficarem bem passivos, enquanto o restante do corpo está com essas ações combinadas aí. Então, procura manter o contato entre as solas dos pés e manter firmeza para pressionar as laterais dos pés no chão, acontecendo o alongamento das virilhas. Mantém constante a retroversão da pelve, a sensação de que a pele dos glúteos desliza sobre os antebraços no sentido das mãos. Mantém constante a sensação de que os membros superiores pressionam o chão, alavancando o tórax para uma posição alta, uma atitude de ponte, né? E mantém a cervical e a cabeça bem passiva, bem passivas. Deixa acontecer o apaziguamento dos olhos também. Suavidade nos lábios, nas narinas, nas orelhas, e os olhos se recolhem naturalmente. Respira muito bem. E vai se preparando para voltar. Então, vamos bem no passo a passo. Você vai desencostar os glúteos dos antebraços para deixar os antebraços soltarem para as laterais. Isso. E afasta os antebraços o suficiente para você apoiar bem as suas costas e os glúteos. Não mexe nos ombros. Exatamente o que eu tinha falado para não fazer. Isso, isso. A ideia é não mexer na parte superior dos membros inferiores. É só flexionar os cotovelos, na verdade, para os antebraços saírem para as laterais. E deixa os braços para os lados. Não mexe, não mexe. Deixa. Isso, isso. Subir as mãos foi outro jeitinho que o corpo tentou de voltar os ombros para frente. Então, essa orientação serve para a gente não deixar o corpo realizar movimentos inconscientes, voltar para padrões antigos, né? A ideia é ficar um pouquinho nesse novo padrão, palmas para cima, é outro jeito de fechar os ombros. Isso, isso. Então, realmente fica só nas orientações que eu dei, sem fazer qualquer outro movimento, para sair do desconforto de estar numa postura nova, numa orientação nova para o corpo. Fica com esse novo registro. Por mais estranho que pareça. E não tá doendo, né? É só um desconforto de uma nova postura, de uma nova atitude corporal. Desconforto psicológico, né? E emocional, talvez.
E aí vai girando de lado. E a próxima postura é o Supta Virasana. Que, bom, quando é feito com o suporte, a gente tem a lombar mais suave. Quando é feito sem suporte, a postura é muito mais intensa, porque a gente precisa fixar muito bem, ou pelo menos, né, induzir muito bem a retroversão do quadril. Então, a gente começa com as coxas unidas e os pés afastados. Então, coxas unidas e os pés afastados. O dorso dos pés bem apoiadinho no chão. E os pés, eles não fazem isso aqui, eles não apontam um para o outro. Eles ficam apontando realmente bem para trás. Antes de sentar, a gente vai com os dedos das mãos bem atrás dos joelhos, bem nas articulações dos joelhos, para pegar as panturrilhas em cheio, assim, né? Encher as mãos com as panturrilhas. E são 2 movimentos que a gente faz aqui, que não dá para ver muito, mas é puxar para trás e para os lados simultaneamente. O volume das panturrilhas. Vai sentando no chão e ao mesmo tempo usando os tornozelos para compactar o quadril. Então a sensação que a gente procura é a de que essa bolinha aqui do tornozelo, o maléolo, vai prensar o quadril, né? Cada uma de um lado, o quadril muito bem prensado. E essa atitude ela é extremamente importante para a gente estabilizar os joelhos. Então vou mostrar de frente, porque à medida que a gente senta, se os tornozelos ficam relaxados, os joelhos eles fazem uma rotação, um colapso, assim, de girar um para o outro. Enquanto, olha só, quando eu tonifico os meus tornozelos lá atrás, ó, como eles giram e ficam um pouco mais verticais. As coxas até tendem a afastar um pouquinho e aí eu volto a juntar as coxas, certo? Então não deixar acontecer isso aqui com os joelhos, ó. Os joelhos ficam bem, os tornozelos compactam muito bem o quadril, de forma a reorientar os joelhos. Então, é bem intensa, né? É bem forte essa postura. Nada relaxada, nada passiva. E a partir dali, dessa sensação de que a gente consegue sustentar, pela força, pela orientação dos tornozelos, estabilizar os joelhos numa posição saudável para eles, a gente vai inclinando o tronco para trás. O tronco sendo inclinado para trás acontece primeiro com o quadril, primeiro com o que está embaixo. Então, muita retroversão no quadril, muita. A sensação de que o bumbum está deslizando lá para baixo o tempo todo. E aí, se for necessário, para aqui, com os antebraços segurando o tronco mais alto. Se for possível, tórax no chão, aí a lombar não encosta no chão, por isso que eu falei que é mais intenso, né? A tendência de ficar um pouco mais tenso para a lombar é maior. E os braços, eles vão esticadinhos aos lados da cabeça, com as palmas para cima, paralelos. Para voltar, força nos braços e mantenha a retroversão do quadril e a força de compactar os tornozelos até levantar o tronco. Então a retroversão do quadril é constante e a compactação dos tornozelos também. Os calcanhares mais afastados, os calcanhares não ficam debaixo dos glúteos, nem as panturrilhas ficam debaixo das coxas, por isso que a gente pega as panturrilhas antes de sentar. Pega com esses 4 dedos, ó, ao invés de puxar as panturrilhas só com os polegares, isso, e puxa para trás e para os lados ao mesmo tempo. Para longe dos joelhos e para fora das coxas ao mesmo tempo. Procura deixar as coxas muito unidas e afasta um pouquinho mais os pés para conseguir sentar muito bem com os glúteos no chão. Tocar muito bem os glúteos no chão. E aí você vai sustentar
Os tornozelos compactando o quadril, constantemente, zero relaxamento, zero distração para essa atitude. E aí, retroversão do quadril, vai descendo a coluna até onde pode. Ou fica sobre os antebraços, ou deita a parte torácica no chão e estica os braços paralelos à cabeça. Então, mantém proximidade entre as coxas. Isso, mantém o quadril em retroversão e os tornozelos compactando o quadril. Isso, deixa o peito abrir. Não tenta afundar o peito, não faça essa ação na expiração. Existe essa tendência de a gente afundar o peito. Não faça isso, porque isso pode prejudicar a lombar. Então, deixa o peito bem expansivo, o mais expansivo que você pode, e reforça a retroversão do quadril continuamente. Vai apaziguando os olhos, sentindo a garganta macia, o pescoço passivo. Deixa as mãos mais firmes, pode esticar melhor os dedos das mãos. Isso, os cotovelos. E aí vai escaneando o corpo ao longo da permanência. Manter contato entre as coxas, manter os tornozelos compactando o quadril, sustentar a retroversão da pelve, deixar o peito expansivo para não causar uma pressão na lombar. E ao mesmo tempo passividade em pescoço e cabeça. Especialmente a atitude das mandíbulas e dos olhos. Suavidade entre os dentes, suavidade nas mandíbulas, né, no ATM, e nos olhos. E vai se preparando para voltar. Reforça toda essa base da postura. A atitude dos tornozelos, das coxas, do quadril. Usa bem a força dos braços para levantar de volta o tronco. Isso. E aí, passa as pernas para frente para esticar um pouquinho os joelhos. No Dandasana mesmo, pode ser. A próxima postura é ela chama Viparita Karani. Vou fazer mais do fundo um pouquinho. É uma postura de colocar as pernas para cima. O idealíssimo para essa postura, essa é uma postura de apoio sobre os ombros. E o idealíssimo para todas as posturas sobre os ombros é a gente ter um suporte debaixo dos ombros para não ter um ângulo de 90 graus assim entre o tronco, que vai ficar para cima, e o pescoço. Se a gente, supondo que aqui no contato entre os meus punhos, aqui são os ombros. Se a gente tem um suporte debaixo dos ombros, o ângulo entre a região torácica e a cervical fica mais aberta um pouco. Né? Se você tem aqui a cabeça e o pescoço diretamente no chão, os ombros diretamente no chão, esse ângulo fica mais fechado porque fica ali a 90 graus, né? E aí pode ser um pouco mais desconfortável para a cervical. Então, o idealíssimo é a gente ter algum suporte, mas dá para fazer sem também. É que depende muito da mobilidade do cervical de cada pessoa para a flexão. Então, a gente começa com as costas no chão, daí dá um impulsinho com as pernas para levar as pernas lá para trás. Eu acho que vou subir a câmera um pouquinho. E a ideia é a gente apoiar as mãos nas costas de forma que o tórax se eleve bastante. Coloca os ombros para trás e procura ter os cotovelos paralelos, não deixar os cotovelos
espalharem para as laterais. As mãos, bom, eu tinha falado que as mãos vão nas costas, né? Mas elas vão aqui mais perto do quadril, de forma que a gente, levantando as pernas, fica com o quadril nas mãos. O idealíssimo, então, é a gente ter as pernas nessa posição vertical e o peito bem alto, a gente fica empurrando o peito para cima. Então, essa é uma postura que alonga bem os punhos, né? O peso do quadril vai estar em cima dos punhos. E aqui a gente fica um pouquinho, depois desenrola e Shavasana. E aí, na volta, toma cuidado de não bater as pernas, né? No sofá. Isso, dá um impulsinho para levar as pernas para trás. E aí, apoia primeiro os pés no chão ou na sua porta para conseguir ajustar bem os braços e os ombros. Tenta colocar os ombros tipo mais para trás, como foi no Supta Baddha Konasana, aquela posição que tinha os glúteos sobre os antebraços. Isso, e sente os cotovelos tentando se aproximar, porque a tendência deles é se afastarem para as laterais. E aí você vai tentar empurrar ao mesmo tempo o peito bem para cima, enquanto você senta o bumbum nas mãos. Isso, fica empurrando o peito muito para cima, tipo para cima do rosto, enquanto o bumbum vai para trás e senta nas mãos, até que as pernas ficam verticais. Isso. O ideal, deixa eu te falar, pode voltar um pouquinho. Isso. À medida que você está se movimentando já na postura, com os pés no ar, balançando, flutuando, cada vez que você se mexe, os teus ombros eles estão vindo mais aqui, ó, fazendo esse movimento. Se você faz esse tipo de movimento, de levar os ombros para perto do rosto, tipo para perto da orelha e para frente do rosto, você está desencostando a parte de trás dos ombros do chão e é praticamente esse lugar na verdade, é a continuidade, né? Do ombro até o cotovelo, que fica ali apoiado no chão, o osso inteiro. Se você perde o contato da cabeça do húmero com o chão, você perde a base da postura. Então, a ideia é que você apoia os pés em algum lugar para mexer nos ombros e não mexe mais. E aí vai buscando o ajuste dos punhos, dos cotovelos, dos punhos, na verdade, né? Do ombro ao cotovelo você deve ajustar inicialmente, com os pés apoiados, para tentar levar os ombros tipo para trás de você, para suas costas e não para cima, no sentido do seu rosto. Isso. Aí você precisa ancorar a parte de trás dos ombros no chão. Isso. E agora vê até onde vai. Não mexe mais. Fica só empurrando o peito para fora. E se puder, chega até a posição vertical com as pernas. Isso, então a parte de trás dos ombros não pode perder contato com o chão. Empurra o peito para fora e vai entendendo até onde dá para verticalizar as pernas. Isso. Então precisa lidar com a tendência dos ombros de escorregarem e desencostarem do chão, a tendência dos cotovelos de escorregarem se espalhando para as laterais
E o alongamento dos punhos, né? Que está acontecendo aí também. Isso, muito bom. Pode voltar. Se quiser testar mais uma vez, testa. A parte de trás dos ombros precisa ancorar no chão. Ó, quando apoia os pés em algum lugar, não faz isso com os pés flutuando. Quando você vai posicionar os ombros, imagina que você vai encostar os cotovelos no sofá. Essa que tem que ser a direção do ajuste. Ok, me parece mais ajustado agora. Empurra o peito para fora, empurra o peito para fora. Isso. Maravilha. Faltou pouco para chegar bem na vertical. Shavasana. Ótimo. Chega com o bumbum mais perto do sofá e procura acomodar a articulação do joelho na borda. Ótimo. Dá uma espalhadinha nos antebraços. Deixa as mãos com as palmas para cima, o dorso das mãos em repouso no chão. Sente as escápulas afastadas do pescoço e a base do crânio afastada do pescoço. Então, quando a gente visualiza um triângulo entre a nuca e as escápulas, que esse triângulo seja bem aberto pela ponta de cima, que é a nuca, e se afasta do pescoço, e pelas pontas de baixo, que são as escápulas, que também se afastam do pescoço. Sente o peito espalhado, os órgãos abdominais macios, os olhos macios. E respira profundamente algumas vezes, nesse peito bem espalhado, bem trabalhado. Vai se preparando para se movimentar, chegar numa boa postura sentada. Sente a sua coluna alta e estável, equilibrada na vertical. Sente os seus ombros ligeiramente para trás. Então, lembra das impressões das posturas de hoje. E posiciona os ombros nesse novo lugar, nessa nova postura. Que mesmo trazendo algum desconforto psicológico por falta de identificação, pode trazer bem-estar, pode trazer, no mínimo, a sensação de que você respira melhor, que a capacidade torácica está ali mais disponível, não está oprimida pela postura.
Leva as mãos aonde ali mudrar e nós agradecemos e abençoamos o nosso encontro nesta manhã. Nós agradecemos e abençoamos os ensinamentos do yoga e todas as pessoas que praticando como nós mantêm esses ensinamentos vivos e sendo transmitidos. Nós agradecemos e abençoamos todos os seres em todos os lugares, desejando que sejam felizes e abençoe especialmente a sua dedicação ao autocuidado e ao autoconhecimento. Namastê. Tudo bem por hoje? Tudo ótimo. Bom. Foi bom, eu fui assim, bem dedicado, porque às vezes a gente, como você falou dos braços, eu não tinha percebido que meu braço girou. Ele simplesmente não dá para voltar mais. Mas dá para sentir as situações que você estava falando, né? Virar e tudo. Sim. Ficou mais consciente. Inclusive Sim. no final agora também. Eu vi que no Shavasana você já fez o ajuste antes de eu falar. Que bom. Dá para sentir uma diferença mesmo. Que ela não é tensa, ela é só diferente. Sim, sim. Fica afundado mesmo, né? E é interessante para a gente observar como a gente se identifica do ponto de vista da personalidade com a nossa postura. Então, a minha identidade também é a minha postura. E aí, quando eu mudo a minha postura, qual é a minha identidade? Fica aquela coisa da novidade, né? Não me reconheço. Mas aí a gente vai se reconhecendo também, vai repetindo e vai se reconhecendo numa nova postura. Ou se conhecendo de uma outra forma, né? Verdade. Tá bom. Obrigada, Cacau. Foi ótimo. Por nada. Bom dia. Bom dia para você também. Tchau. Tchau.